Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias, segunda edição de hoje, segunda-feira, 10 de dezembro. Alunos do Teatro Escola Macunaíma fazem pré-estreia em Leme. Faixa de protesto contra a decoração natalina da Prefeitura acaba em caso de polícia. Vai viajar nessas férias? Então veja as dicas de turismo e lazer. Incêndio dá um grande susto nos funcionários de uma padaria no Jardim do Bosque. Confira também as vagas de emprego do PAT e a previsão do tempo para amanhã. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar por dentro de sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Nós voltamos já a um instante só. No sábado, dia 8, a loja da comerciante Helena Rosa Melo, na Avenida Hermínio Ometo, 1809, recebeu a visita de clientes diferentes. 2 indivíduos pardos e armados com revólver obrigaram a proprietária e a balconista Eva Cristina de Melo a se deitarem no chão sob ameaça de morte. Eles roubaram roupas, CDs e perfumes e fugiram em bicicletas na direção do Jardim Saulo. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Cerca de 10 acidentes de trânsito aconteceram na cidade durante o final de semana. A chuva atrapalhou os motoristas que, por falta de visibilidade ou por causa do asfalto liso, acabaram se envolvendo em acidentes. Um deles, com maior gravidade, envolveu o Monza 93, dirigido por Pascoal José de Carli, e a Saveiro 96, dirigida por Israel Zenildo Zacarioto. Por volta de 1 da manhã de sábado, o Monza vinha pela rua Próspero Grise, no sentido estádio Bruno Lazzarini via Anguera, quando no cruzamento com a rua Ézio Molinari se chocou com a Saveiro, que trafegava na direção bairro Centro. As vítimas sofreram lesões diversas e foram socorridas por populares ao hospital. No Monza estava também Romilda Fernandes de Cali, esposa do motorista. Os automóveis ficaram bastante danificados por causa da força da batida. Outro acidente aconteceu na zona rural, na fazenda Lagoa Boa Bonito, no Sapezal. O administrador da fazenda, Celso Regente, chamou a polícia quando constatou que uma caminhonete prata foi abandonada junto à estrada local depois de danificar cerca de 24 metros de alambrado e 12 postes de concreto. O motorista perdeu o controle e se chocou com a cerca, abandonando o veículo em seguida. A caminhonete ficou muito danificada e foi recolhida pela polícia. E hoje de madrugada, uma briga de um casal acabou em prisão por desacato aos policiais. Débora da Silva Moraes, de 19 anos, chamou a PM depois de ter sido agredida a pontapés pelo Amásio. Quando a viatura chegou no local, na Vila São João, o lavrador Célio Luiz da Silva, de 23 anos, recebeu os policiais com um facão na mão. Quando a PM mandou que ele colocasse a arma no chão, ele começou a ofender a guarnição com palavrões. Voltou para dentro da sua residência e saiu de novo com outro facão. A polícia conseguiu que ele soltasse o facão e, ao tentar abordar o lavrador, ele resistiu à prisão, entrando em luta contra um dos policiais. Mais uma viatura foi chamada e Célio Luiz foi preso por desacato à autoridade e resistência à prisão. Guardas municipais em patrulhamento pela Avenida da Saudade na última sexta-feira, por volta de 6 horas da tarde, se depararam com 2 indivíduos colocando uma faixa com um protesto contra a decoração de Natal organizada pela secretária de Ação Social Maria Imaculada Leme da Silva. A faixa tinha os seguintes dizeres: Dona Imaculada, está tudo lindo, mas que vergonha! Precisamos de saúde e educação, não de futilidades. Assinado, Cidadãos Conscientes. Ela seria colocada embaixo de outra posta pela prefeitura no local. Segundo o boletim de ocorrência de danos morais da Polícia Civil, uma equipe de reportagem da Rádio Cultura de Leme já estava pronta
para fotografar a faixa. Os indivíduos que estavam trabalhando na colocação eram funcionários da Lux Luminosos. O proprietário da empresa, Sebastião Alves Brito, informou que a faixa foi encomendada por Beatriz Ribeiro da Luz Rocco, que pagou a encomenda com um cheque pessoal de R$ 30. Um princípio de incêndio hoje, no final da manhã, assustou os funcionários da padaria Padoro, no Jardim do Bosque. Um vazamento na válvula de um botijão de gás danificou toda a cozinha, inclusive fogões, geladeiras e produtos que já estavam prontos. O proprietário, Ciro Alberto Mendonça, não sabe ainda de quanto foi o prejuízo. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas e conseguiram dominar o fogo com o extintor da viatura. O estabelecimento ficou bastante danificado, mas ninguém saiu ferido. No sábado, quem foi ao Anfiteatro Municipal pôde ver a apresentação da peça Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. A encenação foi feita por alunos do Teatro Escola Macunaíma, de São Paulo. O Teatro Escola Macunaíma começou em São Paulo com alunos da Escola de Comunicação e Artes da USP, na década de 60. Ao longo dos anos, cresceu e se tornou uma das maiores e mais conceituadas escolas de teatro do Brasil. Tem hoje cerca de 1.500 alunos que, ao final de 4 anos, são diplomados técnicos em teatro. O grupo que veio a Leme é de alunos do 3º ano. Eles falam sobre a experiência de estudar teatro. Para mim é uma alegria fazer, é uma realização estar fazendo teatro, apesar da correria que a gente vai todo final de semana para São Paulo, trabalha a semana inteira aqui e corre para lá final de semana, mas é uma terapia, é um descanso, porque a gente está fazendo o que gosta de verdade. Teatro foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu mudei de profissão, assim, eu já tenho uma profissão, né? Eu descobri tarde que eu queria fazer isso e, assim, desde que eu descobri, eu tenho me dedicado para isso, né? Tô querendo mudar a minha profissão. O teatro, para mim, é uma forma de arte muito completa, porque dentro do teatro a gente pode usar os outros tipos de arte, a pintura, tipo fotografias, como nessa peça que a gente usou um pouco das fotografias do Sebastião Salgado. Eu acho uma arte completa, entendeu? Onde o ator pode cantar, ele pode dançar, ele pode tocar, ele pode atuar, ele pode fazer muitas coisas, entendeu? Então eu acho que é uma das artes assim mais abertas a vários tipos de linguagens. Para mim, o teatro, ele não só forma o ator e a atriz, só que mais do que isso, é para você conhecer a si mesmo, né? É interessante porque lá a gente trabalha com o outro, em grupo. Isso é bom para qualquer lugar, não só para dentro do teatro, mas na própria sociedade, numa escola, em qualquer lugar você pode estar usando isso. E isso me ajuda, né? Me ajuda na faculdade, me ajuda no meu trabalho. Eu acho que é um enriquecimento pessoal, acima de tudo. Wagner Sintra é mestre em teatro e doutorando também em teatro pela Escola de Comunicação e Artes da USP e é também um dos professores do Teatro Escola Macunaíma e diretor da peça Morte e Vida Severina. Wagner, qual é o enredo, a mensagem que a peça traz? São dois, no caso da encenação, a do João Cabral de Melo Neto, né, e a minha como encenador. Né. A do João Cabral é notória e sabida, que é a vinda de um retirante que sai do sertão, né, procurando uma vida melhor e acaba encontrando a mesma vida, né, no Recife, troca a terra, né, pela lama no Recife. E a minha visão, que é o quê? É justapor o texto de João Cabral de Melo Neto, né, à condição de vida dos inúmeros severinos que habitam as grandes cidades do Brasil, principalmente São Paulo. Né? Ou seja, é uma leitura enfocando o universo da mendicância nas grandes cidades. A gente sabe que o teatro ainda não pode ser considerado uma expressão cultural popular. O que falta para que isso aconteça? Falta educação e vontade política, né? A cultura brasileira, ela é fundamentalmente política. Não dá para você dissociar, sabe, a cultura da educação, né? São duas coisas que são irmãs de sangue, né? Se você não educa
sabe, uma criança para atividades estéticas não é o teatro, é a música, é a dança. Tá? A arte no Brasil, ao que parece, está sempre relegada a pequenos grupos. Tá? E isso por quê? Porque nós temos uma educação castradora, né, que nos priva né, de inúmeras possibilidades de conhecimento. Né? Então, eu acredito que no Brasil como um todo, a gente só vai ter uma volta ao teatro e para a arte em geral à medida que nós começamos a educar crianças para o gosto artístico, para o gosto estético, né? E eu digo sempre uma frase que me acompanha, né, que é: ninguém consome aquilo que não conhece. A peça apresentada no último sábado, dia 10 de dezembro, no Anfiteatro Municipal, contou com figurinos de Marial da Costa e Roseli Toledo. A entrada foi trocada por produtos de limpeza e higiene pessoal que foram doados ao Lar São Francisco de Assis. O médico Abush Valente, autor do livro recém-lançado Enxaqueca, doença do cérebro com tratamento eficaz, afirma que cerca de 15% da população brasileira sofre de enxaqueca. Em entrevista à Rádio Nacional, Valente alertou para o perigo do abuso de analgésicos que não resolvem o problema. Ele disse que a terapia para a enxaqueca é centrada em medicamentos preventivos, tomados diariamente para evitar a dor ou, na pior das hipóteses, atenuá-la e torná-la menos frequente. A medicação exagerada agrava o problema, fazendo com que as crises se repitam por períodos mais prolongados. Para as pessoas que chegam a esse quadro, Valente sugere a interrupção imediata dos analgésicos, que levará a uma dor aguda inicialmente, a chamada dor de cabeça de rebote. O processo, em seguida, é procurar por orientação médica e adotar o tratamento usual da medicação preventiva. Veja a seguir: exposição em Araras transforma a purunga em objeto de arte. Voltamos já, um instante só. O Turner Prize, prêmio de arte contemporânea mais importante concedido na Grã-Bretanha, foi entregue na noite de domingo a Martin Creed, pelo trabalho intitulado As Luzes Acendendo e Apagando. Creed, de 33 anos, recebeu o cheque de 20 mil libras, cerca de 67 mil reais, pela sua polêmica instalação, que consiste em uma galeria vazia com um par de luzes. A entrega do prêmio, transmitida ao vivo pela TV, foi feita pela cantora Madonna. O prêmio Turner foi criado em 1984 para fomentar o desenvolvimento da arte contemporânea britânica. O ganhador é escolhido por um júri formado por especialistas e presidido pelo diretor da Galeria Tate, Nicholas Serota. Em Araras, uma exposição de arte bem menos excêntrica está transformando a purunga, uma fruta também conhecida como cabaça, em objeto de arte. Confira. A purunga é uma fruta que, depois de seca, era utilizada como vasilha d'água. No Nordeste, é mais conhecida como cabaça e ainda funciona como medidor. Seu Lauro Beretta prefere utilizar a purunga para fazer arte. Ele expõe seus trabalhos na Casa da Cultura de Araras. Há quanto tempo o senhor mexe com artesanato? Há mais ou menos uns 40 anos. Com quais materiais você trabalha? Eu comecei trabalhando com capim. Depois foi com purunga, cipó, palha de milho, coco. É a primeira exposição? Não, ou seja, aqui já é a quinta vez. Já faz muito tempo que eu venho aqui nessa casa. E aqui... Já expôs em alguma outra cidade? Já expus em Limeira, em Água de São Pedro. Fiz uma exposição, pouca coisa na Força Aérea da Academia Brasileira de Pirassununga. Neste último sábado foi a abertura de sua exposição, com um coquetel oferecido aos visitantes. Além disso, a Casa da Cultura de Araras cedeu o espaço físico e fez a divulgação do evento. A secretária de Esportes e Cultura do município, Paula Lopes de Castro,
fala sobre os projetos a serem desenvolvidos. Olha, nós temos em andamento, que é o Coral Municipal, o Ofício da Voz, a Escola Livre de Música, que é uma parceria com uma associação, a Orquestra de Violeiros, e a gente está com alguns outros projetos que a gente pretende iniciar o ano que vem, que é ativar mais o espaço que nós temos aqui na Casa da Cultura, que é o Zé Sebinho, que é lá embaixo, que é um espaço muito agradável, e a gente quer utilizar com música popular brasileira. E de quanto em quanto tempo existem exposições aqui na Casa da Cultura? A gente abre espaço o ano inteiro. Então, é uma exposição atrás da outra. Existem artistas que ficam uma semana expondo, tem outros 15 dias, e os salões oficiais, né, que é de março e setembro. Mas praticamente todo final de semana tem exposição diferente aqui na casa. Os preços são bem variados. Uma das obras mais caras é um terço que mede aproximadamente 15 metros e custa R$2.000. Mas há também peças simples e criativa, como um peão que custa menos de R$5. A exposição vai até dia 13 de dezembro, das 8 da manhã às 5h30 da tarde e 7 às 11h30 da noite. Confira as vagas de emprego oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador de Leme. Fiscal de caixa precisa ter de 30 a 50 anos e o segundo grau completo. Caldeireiro, para atuar na fabricação de moldes, deve ter no mínimo 18 anos, quarta série completa e experiência mínima de 2 anos e ainda ser do sexo masculino. Frentista de posto de gasolina, deve ter entre 25 a 45 anos, segundo grau completo, para atuar no atendimento ao público e escritório. Eletricista de automóvel deve ter experiência em instalação de som e alarme em veículos e saber fazer reparos elétricos. Idade acima de 18 anos, primeiro grau completo, experiência de 1 ano e ser do sexo masculino. Empregada doméstica com 1 ano de experiência e acima de 20 anos para morar no emprego. Desenhista projetista deve ter de 25 a 45 anos, segundo grau completo do sexo masculino e disponibilidade para trabalhar em Araras. Balconista de supermercado para trabalhar na seção de frios do sexo feminino acima de 18 anos, ter até a quarta série completa, experiência de no mínimo 6 meses. Vendedor externo de consórcio deve ter acima de 18 anos e experiência de 1 ano. Manicure e depiladora, ter acima de 18 anos e experiência de 1 ano. Repositor de mercadorias, acima de 18 anos, quarta série completa, carteira de motorista e ter experiência de 6 meses. Pintor residencial, ter acima de 18 anos, quarta série completa e experiência de 1 ano. Para maiores informações, ligue para o PAT. O telefone é o 571-5046. O prefeito Geraldo Macarenco adiou a viagem para a França, onde faria contato com empresários da Andros, uma indústria de sucos que vai se instalar no município. A assessoria de imprensa da prefeitura não soube informar a razão da viagem ter sido adiada. A Câmara Municipal aprovou em sessão extraordinária, realizada na sexta-feira, dia 7, o projeto de lei complementar número 39/01, de iniciativa do Executivo, dispondo sobre o reajuste no IPTU do próximo ano. O projeto deve voltar à pauta na sessão ordinária, que acontece hoje, para a votação em segundo turno, e deverá ser aprovado. O projeto propõe um aumento médio de 15% nos valores a serem cobrados no próximo ano. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Leme. A terça-feira vai ser de sol, com muita nebulosidade e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 90%, com a temperatura variando entre os 19 e os 31 graus. O dólar comercial atinge a menor cotação das últimas semanas, sendo vendido a R$ 2,33, queda de 2,55%. Com este valor, a moeda americana volta ao patamar de junho. O dinheiro captado pela Petrobras no exterior
é apontado pelo mercado como principal motivo para o forte recuo. A tabela do imposto de renda da pessoa física deve ser reajustada em 17,5%. O governo concordou com a correção, mas a decisão ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada na edição de hoje, o presidente da Câmara, Aécio Neves, pretende reunir amanhã os líderes de todos os partidos para acertar a data da votação. A expectativa é que aconteça na Câmara na quarta-feira, seguindo para o Senado no mesmo dia, onde poderá ser votada também em regime de urgência. A tabela do imposto de renda não é alterada desde 1995. Esse projeto de lei, que pretende reajustá-la em 17,5%, não mexe nas alíquotas, apenas nas faixas de contribuição e nas parcelas a deduzir. Caso o projeto de lei com reajuste em 17,5% seja aprovado, a alíquota de isenção, válida hoje para quem possui renda mensal tributável de até R$ 900, isso por mês, passará a valer para quem ganha até R$ 1.057,50 por mês. Quem possui uma renda mensal hoje tributável de R$ 1.800 e paga a alíquota máxima de 27,50%, passará a pagar a alíquota de 15%. Dezembro está aí e com ele vem as férias escolares. O suplemento nas finanças, vindo do 13º, faz muita gente pensar nas viagens de fim de ano. Em Leme, as agências de turismo oferecem várias opções de turismo na região, no Brasil e no mundo. As férias estão chegando e para muita gente já é hora de começar a planejar as viagens. Em Leme, as agências de turismo oferecem várias opções. Segundo informação dos operadores de turismo, as vendas dos pacotes de viagens nacionais aumentaram e para o exterior diminuíram em relação ao ano passado. Os lemenses preferem viajar para as capitais nordestinas em busca de suas belas praias. A região de Leme também oferece opções de turismo. Na cidade, nós temos algumas acomodações em pousadas, próximo de Leme, e que às vezes o lemense deixa de comprar, mas é um lugar interessante que não é muito caro. Mas quando a gente está estudando o custo-benefício para esse cliente, às vezes a gente consegue colocar ele num pacote turístico com os mesmos R$300 que ele gastaria para fazer um hotel fazenda, digamos, em Sorocaba, qualquer lugar assim que ele gastaria, Serra Negra, 300. Então a gente colocaria ele para fazer um aéreo com hotel por R$350. E qual a dica para as crianças que estão entrando em férias agora, de um lugar para passear? Aquele que tem pouco tempo, ou então já está se programando uma viagem melhor com a família e tal, agora a gente recomendaria fazer os parques aquáticos, né? No caso o Hopi Hari também aqui, ou Etnoide. E além disso tem os outros hotéis próximos que, se for com os pais, às vezes estressa um pouco os pais, porque a faixa etária hoje dessa garotada de 15, 17 anos, a gente já até sugere para a família para colocar eles num hotel no Nordeste, ou mesmo que seja em Florianópolis. É um local muito procurado pelos lemenses também, em Florianópolis. Participe do Leme Notícias. Faça suas sugestões, denúncias e críticas. Queremos fazer um jornalismo dinâmico e atuante, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. Neste período inicial de transmissão, precisamos do seu retorno, da sua participação. Ligue para a gente, dê sua opinião sobre nosso sinal e nossos programas. Nosso telefone é o 554-3660. A TV Leme Canal 4 é sua. Ligue e faça suas sugestões. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite. O Natal está chegando. Veja as opções para enfeitar sua casa. Vida de Palhaço. No Dia Internacional do Palhaço, fomos saber como é a vida deste personagem que alegra todas as gerações. Conheça um pouco da APAI de Leme. Polícia, acidentes de trânsito, suspeita de estelionato e flagrante de roubo em veículo agitaram a PM ontem e hoje. Veja também a previsão do tempo para amanhã em Leme. O Leme Notícias, segunda edição desta terça-feira, 11 de dezembro, está começando. Nós voltamos já, um instante só. Ontem, 7 acidentes de trânsito aconteceram na cidade. Felizmente, a maioria deles sem vítimas e sem gravidade. Um deles envolveu uma caminhonete dirigida por Paulo Vicente de Lima, de 31 anos, e uma bicicleta. A caminhonete vinha pela Avenida João Arraes Heródio Filho, no sentido bairro Centro, quando no cruzamento com a Rua Princesa Isabel, a bicicleta, dirigida pela doméstica Ana Cristina de Oliveira, de 17 anos, cruzou a frente do motorista, na contramão. A moça sofreu uma pancada forte no abdômen, escoriações na perna e um corte no lábio superior. O motorista da caminhonete solicitou a presença da Guarda Municipal para o socorro da vítima. Ela foi imobilizada e conduzida ao hospital, onde fez exames e permaneceu em observação. E uma lavanderia que fica na rua Adelino Gomes Caetano, no centro da cidade, foi roubada ontem por volta das 2 horas da tarde. A funcionária Maria Helena Carvalho estava no interior da loja quando ouviu um barulho na recepção. Ela foi verificar e notou a gaveta do caixa aberta, mas não viu ninguém no local. Ela constatou então que cerca de R$100 haviam sumido da gaveta. A PM foi chamada, mas não pôde fazer nada, já que ninguém testemunhou o ocorrido. Ontem à tarde, por volta da 1h30, um Santana branco com placas de Analândia fez uma manobra brusca ao contornar a esquina da rua Newton Prado com Rafael de Barros e acabou atingindo um Fusca que estava estacionado no local. O PM Christian Sinotti estava no local e acionou a viatura que conseguiu deter o carro mais acima na rua Rafael de Barros. O condutor do veículo era o aposentado Fernando Alves de Souza, de 63 anos, residente em Rio Claro. Ele não portava a carteira de habilitação e alegou que havia sido assaltado dias antes. Junto com ele estava um outro indivíduo que pediu aos policiais para ir ao banheiro e com isso conseguiu fugir. O aposentado tentou se desfazer de um bilhete de loteria, o que levantou suspeitas de que ele estaria tentando aplicar o golpe do bilhete premiado. O aposentado foi interrogado pelo delegado de plantão e confessou que já tem passagem pela polícia por estelionato em outros municípios da região. Como nada foi comprovado, o suspeito foi liberado em seguida. Hoje de manhã, por volta das 6 horas, em patrulhamento pelo bairro Bela Vista, os policiais avistaram um indivíduo alto, de cor parda, trajando camiseta bege e bermuda e um boné escuro. Ele estava carregando vários objetos e, quando viu a viatura, abandonou tudo e fugiu, pulando muros e passando por quintais de várias residências da região. Os policiais não conseguiram prender o rapaz, mas localizaram a vítima do roubo, o cadete de Jonas Mantuan, residente na rua Coronel José Leme Franco, que teve as borrachas dos vidros cortadas e do seu interior foram tirados uma disqueteira, o tampão traseiro e a lateral com alto-falantes de uma potência. A vítima reconheceu os objetos e os recebeu de volta dos policiais. Ontem, na Vila Sumaré, a polícia apreendeu um radiotransmissor que estaria monitorando a comunicação da PM. Dair Messias, residente na Vila Sumaré, tinha o rádio instalado na sua Saveiro 83 e escutava as chamadas da polícia sem interferir na conversa dos policiais. Esta prática é ilegal e, por isso, o rádio, modelo TM261 da marca Kenwood, foi apreendido e vai ficar à disposição da Justiça. Um gol
86 bege, placas GMY 3260, de propriedade da pedagoga Leonina de Brito Carreira, de 38 anos, foi roubado ontem na Avenida Joaquim Lopes Águila. A pedagoga deixou o veículo estacionado no local e só ouviu a aceleração do carro e, quando foi verificar, o automóvel já tinha sido levado. Ela disse à polícia que o combustível estava na reserva e que o motor apresentava problemas. Os PMs fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar o Gol. Ontem foi o Dia Internacional do Palhaço. No mundo inteiro, artistas se dedicam a esta arte milenar de fazer rir. Hoje, os palhaços não precisam mais dos circos para atuar. Muitos são mambembes modernos que atuam em festas, eventos e até em hospitais, levando alegria para crianças e adultos. Suas apresentações na rua, espaços públicos, pediatria dos hospitais, asilos, orfanatos, festas, boates, bares, invade também as salas de aula. O palhaço de hoje não depende mais do picadeiro para fazer rir. Um exemplo é o palhaço Dr. Cicolo da Costa, representado por Henrique Andrielli. Ele já lecionou em módulos dos cursos de técnicas circenses para professores de ensino fundamental. A ideia é aproveitar os truques do circo para dar mais motivação aos alunos. Segundo Henrique, ser palhaço é assumir o seu lado natural. Ser palhaço para mim é assumir o meu lado natural. Aliás, o palhaço é o lado natural de todo mundo, né? É quando a gente tira a máscara social, a gente deixa de desempenhar os papéis sociais e assume a própria identidade. Então ser palhaço para mim é isso. E como preservar essa cultura popular ou arte diante da sociedade de consumo e da indústria cultural? Acreditando no palhaço, acreditando que a gente ainda tem capacidade de rir. Apesar do circo de horrores que aparece aí na mídia em geral, né, explorando a desgraça dos outros, acreditar que a gente ainda tem poesia dentro do coração e que é possível rir e se emocionar. É isso, a gente tem que levar esse sonho para cada pessoa, seja no hospital, seja na rua, seja na escola, seja onde for, seja aí no sofá da sua casa. Acredite, a poesia existe e ela está aqui, ó, dentro do coração de cada um. Isso é importante. E você gosta de palhaço? Eu gosto. Ao meu tempo tinha, eu amava ir no circo para fazer os palhaços. E era só no circo que você vai ver palhaço? No circo, na minha época de criança. Quando chegava o circo a gente pulava de alegria. Porque eles trazem bastante alegria para as pessoas, eles animam. Quando tem gente que vai para o hospital, eles levam alegria para esses doentes. É muito bom isso. Porque alegra as crianças. Porque alegra todo mundo, né? Criança, adultos. E a senhora gosta de palhaço? Nem gosto. Por quê? Pelo mesmo motivo. É sempre uma coisa alegre que dá para divertir um pouco, né? Um barbante para não perder o fio da meada. Eu tenho meus óculos de sol, muito lindos, super fashion. Tenho também os meus óculos de chuva. Amanhã prossegue a programação de Natal promovida pela Prefeitura. Às 8h30 da noite, o Papai Noel sai do Paço Municipal em cortejo pela Avenida 29 de Agosto, acompanhado da Banda Municipal e das crianças do projeto Criança Útil. Na Casa da Cultura, o coral e o conjunto de instrumentos de cordas da Igreja Luterana fazem sua apresentação. No sábado, acontece o primeiro grande concerto de Natal no Lago Municipal, reunindo vários corais da cidade. O concerto começa às 8h30. E também no sábado, às 8 da noite, no Ginásio de Esportes Baldomiro Macarenco,
a Escola de Dança e Arte de Leme apresenta o balé Uma História de Natal. A apresentação vai ser repetida no domingo também às 8 da noite. No domingo, o Papai Noel faz novo cortejo a partir das 8h30. E na Praça da Bíblia apresenta-se a Academia Corpus Line de Porto Ferreira. Crianças com deficiência precisam de cuidados especiais. A APAI é uma instituição que ajuda estas crianças a aprender e dividir com os pais a tarefa de cercá-las com muito amor e compreensão. Confira. A APAI é uma instituição filantrópica que atende crianças portadoras de deficiências múltiplas e mentais. A escola conta com professores de educação especial e com uma equipe de profissionais, formada por fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, pedagoga e alguns serviços clínicos, como fisioterapia e odontologia. Existem também as oficinas pedagógicas, em que os alunos fazem trabalhos artesanais, como tapetes, cestaria em jornal e pintura em tecido. Mas a APAI está passando por sérias dificuldades financeiras, e quem está ajudando a instituição é a população lemense. E como a população pode ajudar? A população ajuda a APAI. Nós temos a contribuição premiada, que a pessoa colabora mensalmente com R$10 e participa todos os meses a uma moto que corre pela Loteria Federal do último sábado. Ontem, a revista italiana Autosprint, uma das mais importantes do mundo sobre automobilismo, anunciou que seus leitores elegeram o brasileiro Ayrton Senna o melhor piloto do século XX. Foi a primeira vez que a revista fez uma eleição desse tipo. Na contagem geral de votos, 7.000 no total, enviados por carta ou e-mail, o tricampeão mundial em 88, 90 e 91 recebeu 3.109 indicações. E o alemão Michael Schumacher, 2.220. O terceiro lugar ficou com o inglês Nigel Mansell com 390. Senna conquistou 3 títulos pela McLaren em 88, 90 e 91. A entrega do prêmio será feita no próximo dia 15 em Bolonha, na Itália. Viviane Senna, irmã do piloto brasileiro e presidente do Instituto Ayrton Senna, receberá o troféu Capacete de Ouro. Confira no próximo bloco as opções para quem ainda não comprou sua árvore de Natal. Voltamos já, fique ligado. A sessão da Câmara Municipal de ontem transcorreu sem novidades. O destaque ficou por conta da moção de apelo apresentada pelo vereador Ademir Albano Lopes e assinada também por outros vereadores que apelam ao prefeito municipal que cancele as multas aplicadas pelos radares fotográficos que estão atuando nas ruas e avenidas da cidade. Amanhã, no Leme Notícias, primeira edição, os vereadores Ademir Albano e Luiz Simeone Júnior estarão conosco, dando detalhes sobre este assunto que tem gerado polêmica na cidade. E na sexta-feira, o Tenente Machado, que é secretário de Transportes do município, também estará aqui, esclarecendo dúvidas sobre esta e outras questões que envolvem o trânsito e a segurança na cidade. O Leme Notícias, primeira edição, vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia, com reprises às 9 da manhã e 7 da noite. Não deixe de conferir. No Leme Notícias, primeira edição de hoje, estiveram em nossos estúdios a socióloga e professora da Unifiam, Nelma de Oliveira, e também a conselheira Regina Bottoni, do Conselho Tutelar de Leme. Elas abordaram o tema do menor infrator e da FEBEM. A professora Nelma explicou que a causa principal de problemas envolvendo menores está na falta de preparo dos pais. Ela deu alguns conselhos que ajudam a evitar problemas na educação das crianças e adolescentes.
É a instituição principal para a formação do caráter da criança. Às vezes não é o pai e mãe, mas é a avó, é a tia, é o tio. Então quem tiver com essa criança tem essa responsabilidade. Uma outra dica é a religião. Gente, não importa qual. Não importa se é católica, se é evangélica, se é espírita, se é budista, não importa qual. Crie o teu filho, o teu sobrinho, a criança que você tem sob tua responsabilidade dentro de uma igreja. Fale não para essa criança. Essa criança tem que aprender o não, a ter limites dentro de casa. Se ela não aprender a ter limites dentro de casa, ela vai aprender a ter com a polícia, com os funcionários da FEBEM, com carcereiros ou com um funcionário no hospital psiquiátrico. Que, diga-se de passagem, não é nada bom, né? Não é. Então, dê limites, tá? Fique com o teu filho, encaminhe. Não fique apanhando tudo que ele joga no chão. Ensine a ele, tá? Ensine. Dê regras, normas de vida. Amanhã depois ele pode não ser a religião que você ensinou, ele pode optar por uma outra religião, mas ele aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a ter limites, né? Diga não. A população mundial hoje tem mais de 6 bilhões de pessoas. Segundo estimativas do relatório anual, divulgado hoje pelo Fundo de População das Nações Unidas, em conjunto com o IBGE, este número deve aumentar em 50% e chegar a 9 bilhões e 300 milhões de habitantes em 2050. Segundo o relatório, o crescimento demográfico será maior nos países em desenvolvimento, que concentrarão 85% da população mundial. Em um grupo de 39 países, dos quais a maior parte está no leste europeu, a população deve diminuir. Mas os 49 países menos desenvolvidos vão triplicar de tamanho. 6 países respondem por metade desse crescimento: Índia, China, Paquistão, Nigéria, Bangladesh e Indonésia, sendo que a Índia sozinha é responsável por 21% do aumento total. Se você não comprou ou quer trocar sua árvore de Natal, o Comércio de Leme oferece várias opções. Confira. Não se sabe ao certo a origem deste costume. Alguns acreditam que um missionário inglês criou o costume na Alemanha do século VII. Outros dizem que foi Martim Lutero quem inventou esta moda. Enfeitando um pinheirinho com maçãs e velas, ele queria simbolizar os dons recebidos com o nascimento de Jesus Cristo. Hoje, a árvore natalina está presente nos lares do mundo inteiro na época do Natal. O romantismo e as tradições originais foram esquecidas. A indústria e o comércio acabaram transformando o pinheirinho original em sofisticadas árvores sintéticas. Uma indústria de Leme fabrica 1 milhão de árvores por ano e mais de 2 milhões de bolinhas por mês, que são comercializadas no Brasil, Estados Unidos e toda a América do Sul. Para ter esse símbolo de Natal em casa, as lojas e floriculturas oferecem muitas opções nos mais variados modelos e tamanhos. A escolha da árvore de Natal vai depender do bolso de cada um. Ela pode custar desde R$ 17 a R$ 96. Quem preferir pode optar por uma árvore de Natal natural. A vantagem da árvore natural é que depois que você passa esse período, né, você pode reutilizá-la para o próprio paisagismo, ornamentação da casa e jardim, você pode cultivá-la. Quais são as mais vendidas? Entre as mais vendidas estão a tuia holandesa, a tuia prata e a tuia dourada. São as mais vendidas. Quanto está saindo, mais ou menos? Em média, elas variam de R$ 12 a R$ 35, o que vai depender o tipo, a espécie, né? E o tamanho também. O Ministério da Agricultura anuncia a partir do dia 10 de janeiro o aumento de 22% para 24% de álcool anidro na composição da gasolina. Especialistas em combustíveis e motores da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, avaliam que a mudança não afetará o desempenho dos veículos brasileiros.
Segundo especialistas, os veículos têm seus motores calibrados para receberem gasolina com uma porcentagem de álcool anidro que varia entre 20% e 26%. Mas se a mistura ultrapassar esse percentual, o veículo pode apresentar problemas. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser de sol com nebulosidade e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 70%. A temperatura vai variar entre 21 e 30 graus. A moeda norte-americana voltou a subir hoje. A alta foi de 1,03% e o dólar foi comercializado a R$ 2,35. A Receita Federal liberou a consulta ao 7º lote de restituições do Imposto de Renda de 2001 pela internet. Neste lote foram processadas 1.500.000 declarações e foram emitidos mais de 3.000 extratos para contribuintes com imposto a pagar. Foram emitidos também 283.000 extratos para contribuintes com imposto a restituir, correspondendo a quase 194 milhões de reais. Estão prontos também os extratos para contribuintes sem saldo de imposto a pagar ou restituir. O dinheiro vai estar na conta do contribuinte a partir do dia 15 de dezembro. Para consultar, basta acessar o site da Receita, http://receita.fazenda.gov.br. Depois de digitar o endereço, digite ainda uma barra e as palavras pessoa física-restituição/2001 consulta 2001.htm, duas barras. Depois, é só digitar o número do CPF para verificar a sua situação. Participe do Leme Notícias, faça suas sugestões, denúncias e críticas. Queremos fazer um jornalismo dinâmico e atuante, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. Neste período inicial de transmissão, precisamos do seu retorno, da sua participação. Ligue para a gente e dê sua opinião sobre nosso sinal e nossos programas. O telefone é o 554-3660. A TV Leme Canal 4 é sua. Ligue e faça suas sugestões. O Leme Notícias termina aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias, segunda edição desta quarta-feira, 12 de dezembro, está começando. Confira nesta edição. A partir de hoje, a arte da Ikebana está em exposição no Shopping Leme.
aeromodelismo, um hobby para quem gosta de voar sem sair do chão. Convênio com o Ministério da Justiça destina R$150 mil para a Guarda Municipal de Leme. Tentativa de assalto acabou em luta corporal na madrugada de hoje. E ainda a previsão do tempo para amanhã. O Leme Notícias é jornalismo feito com imparcialidade e objetividade para você ficar por dentro de sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Por isso, fique ligado, nós voltamos já. A polícia foi chamada ontem na rua José Silvestre de Carvalho, na Bela Vista, por volta de 3 horas da tarde. 2 menores, uma de 13 e outra de 15 anos, acionaram o 190 quando um rapaz começou a passar em frente à residência de uma delas, expondo seus órgãos genitais. Segundo informações de uma das vítimas, enquanto estavam no orelhão, chamando a PM, ele parou ao lado e continuou a expor a genitália. Quando os policiais chegaram, ele se vestiu, mas esqueceu o zíper da calça aberto. Adriano Dias Correia, de 22 anos, quando interrogado, confessou que já responde a processo por atentado violento ao pudor e ato obsceno. As partes foram conduzidas à Delegacia da Mulher e em seguida liberadas. Ontem, por volta da meia-noite, Antônio Carlos Passarelli deu queixa de roubo do seu veículo. O Ford Escort ano 89 da vítima estava estacionado na rua João Troia, no Jardim Itamaraty, quando foi roubado. Os policiais, em patrulhamento pelo Jardim Primavera, conseguiram localizar o carro, faltando o toca-fitas e os alto-falantes. O veículo foi apreendido e devolvido ao seu proprietário. E hoje, por volta das 2 horas da madrugada, o lancheiro José Barbosa Lima, de 38 anos, sofreu uma tentativa de assalto. Ele estava no seu trailer, próximo ao Clube 29 de Agosto, quando um rapaz alto, de olhos claros, aparentando aproximadamente 20 anos e trajando calça jeans e camiseta branca, pediu ajuda, alegando que seu carro estava com defeito mecânico. José Lima atendeu e foi com o indivíduo. Quando estavam no Jardim das Palmeiras, ele anunciou o assalto e tentou imobilizar a vítima, ameaçando o lancheiro com uma chave de fenda. José Lima conseguiu se desvencilhar do ladrão e entrou em luta com ele, conseguindo fugir em seguida. Felizmente, ele não sofreu nenhum ferimento, nem teve nada roubado. Muita gente acalenta o sonho de voar desde criança. Começando com a pipa ou o papagaio, estar nas alturas sempre foi para muita gente uma paixão pela qual se faz tudo. Uma opção para quem quer realizar este sonho é o aeromodelismo. Pilotar um caça ou um avião comercial é o desejo de muitas pessoas, mas realizar esse sonho não é fácil. Quem curte o aeromodelismo sustenta a paixão pelas alturas, pilotando do chão pequenos aviões que fazem manobras tão ousadas como os grandes. Os aviõezinhos são construídos de madeira e podem medir desde 1 metro até o tamanho de um ultraleve. O motor é movido a metanol e faz o aeromodelo chegar até 400 km por hora. Em Leme, um dos praticantes desse hobby é Tiago Barros. Ele se dedica ao esporte há 5 anos. E as condições de tempo influenciam no esporte? Influencia, o vento atrapalha o voo. Para um iniciante, o vento influencia muito. O avião joga muito para um lado e para o outro. Às vezes, quando o tempo está meio úmido, a regulagem do motor também influencia muito. Para ser um bom piloto, são necessárias no mínimo 5 horas de aulas, que custam R$ 25 a hora. Para os iniciantes, o aeromodelo mais indicado é o de velocidade mais baixa. Quem quiser praticar esse esporte pode preparar o bolso, porque o aeromodelo custa de R$ 950 a R$ 20 mil. E quanto custa para manter o avião? Para manter na média de uns 70, 80 reais por mês. Isso explica porque Leme não tem tantos adeptos ao aeromodelismo. Mas para quem tem paixão pelo voo, qualquer sacrifício vale a pena.
A nova campanha do Ministério da Saúde para prevenir doenças sexualmente transmissíveis começa a ser veiculada hoje no rádio e na televisão e vai até o próximo dia 22. A campanha tem por finalidade estimular as pessoas a buscar atendimento médico tão logo percebam sintomas como corrimento, verrugas e feridas nos órgãos genitais. Segundo o ministro da Saúde, José Serra, a cada ano surgem 12 milhões de casos de doenças sexualmente transmissíveis no país. As propagandas de TV e rádio abusam do humor para conscientizar a população sobre os perigos dessas doenças. E tem a participação dos humoristas Bussunda e Maria Paula do programa Caceta e Planeta. Essa campanha custou ao governo 5 milhões de reais e busca atingir 48 milhões de pessoas entre 18 e 45 anos. Veja a seguir, Ikebana, uma arte do Japão presente no Brasil e também em Leme. Nós voltamos já, fique ligado. A ACIL, Associação Comercial e Industrial de Leme, tem nova diretoria eleita por seus associados para o biênio 2002-2003. A nova diretoria ficou assim: Valentim Ferreira, presidente; Paulo Sérgio Terossi, primeiro vice-presidente; Wagner Ricardo Antunes Filho, segundo vice-presidente; Francisco Geraldo Pinheiro, primeiro secretário; Plínio Tadeu Zenker Leme, segundo secretário; João Carlos Pinheiro, primeiro tesoureiro; Israel Cremasco, segundo tesoureiro. O prefeito Geraldo Macarenco esteve em Brasília ontem e assinou um convênio com o Ministério da Justiça no valor de R$ 150 mil que vão ser aplicados na Guarda Municipal. O Ministério da Justiça disponibilizou 12 milhões de reais para as guardas municipais de 64 cidades do país, 35 delas no estado de São Paulo. O convênio faz parte do Plano Nacional de Segurança Pública do Governo Federal, que quer fortalecer e incentivar as guardas municipais. Em Leme, a verba vai servir para melhorar os equipamentos e para o treinamento e atualização dos guardas municipais. Você sabe o que é uma Ikebana? Não? Então você precisa visitar a exposição de Ikebanas, que acontece de hoje até sábado no Shopping Leme, no centro da cidade. A mostra é organizada pela Fundação Mokichi Okada, com apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura. Há 6 décadas surgia no Japão a arte do Ikebana. No Brasil, ela só surgiu em 1974. O Ikebana é a arte de arranjar flores conforme a tradição japonesa. Este arranjo não é um simples enfeite. Segundo a filosofia de Mokichi Okada, patrono da fundação, o desenvolvimento de nossa sensibilidade com relação ao belo é essencial para que o nível espiritual das pessoas possa se elevar em busca de um mundo com maior harmonia entre os seres. E quais são os elementos usados para fazer um Ikebana? Os elementos usados, nós temos o vaso, né? O vaso, né? Temos o hanadome, que é este, né? O hanadome é um material que é todo cheio de prego para você poder fixar a flor, né? E basicamente a flor. Tá? Este é o material necessário para você fazer o Ikebana, vivificar. A exposição pode ser visitada no shopping de 10 da manhã até às 10 da noite. Em tempos de crise no setor de aviação, o projeto de um navio gigante que cruzaria o Atlântico em 3 dias é a grande promessa para o transporte internacional de carga. Apesar de muito mais lento que a maior parte dos aviões de carga, o navio, que viajaria a cerca de 70 km por hora, seria a mais rápida das embarcações do gênero, que levam em média 6 dias para fazer uma viagem transatlântica.
A embarcação deverá ter cerca de 180 metros de comprimento e capacidade para transportar 8.000 toneladas. O navio deve demorar pelo menos 2 anos para entrar em operação, mas já há perspectiva de que ele contenha um compartimento para passageiros. Confira a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira em Leme vai ser nublada, com chuvas e aberturas ocasionais de sol. A probabilidade de chuva é de 70% e a temperatura varia entre 21 e 29 graus. O dólar voltou a cair hoje depois do susto do mercado ontem com a proposta do Banco Central de alongar os prazos de títulos cambiais. O nível de reservas internacionais tem se mantido próximo dos 36,7 milhões de dólares nos últimos dias. A moeda americana foi negociada hoje a R$ 2,37, com queda de 0,38%. Começa a circular em todo o país nesta sexta-feira a nova cédula de R$ 2. O Banco Central vai distribuir aos bancos 50 milhões de novas notas. A expectativa é a de que elas ajudem a reduzir o desgaste da nota de R$ 1. Como a nova cédula terá durabilidade maior, o gasto com substituição de notas deve diminuir. A nova cédula tem vida útil de 18 meses, contra 12 da nota de R$ 1. Ela tem o desenho de uma tartaruga marinha e ganhou atenção especial no que se refere à segurança. O papel foi reforçado para dificultar a falsificação e o Banco Central introduziu uma marca d'água diferenciada. No lugar da bandeira e da efígie da República, que constam das outras notas, foram incluídas as figuras do animal juntamente com o número representativo da nota. O Banco Central vai gastar R$ 174 bilhões na compra, armazenamento e transporte das notas novas. Em maio do ano que vem, será a vez do lançamento da cédula de R$ 20, que vai ter uma tarja metálica com desenhos e números para impedir a falsificação. O salário mínimo de R$ 200 entra em vigor na prática só a partir de abril de 2002. O novo valor foi decidido ontem em um acordo da base governista na Câmara. Esse acordo vai permitir que os deputados cumpram o cronograma e votem o orçamento da União no próximo dia 21. O reajuste previsto era de R$ 180 para R$ 189, menos que os 8% de inflação acumulada. Mas com a proximidade das eleições e o aval do presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Câmara, Aécio Neves, anunciou um corte de 1,6 bilhões das emendas dos parlamentares para que a verba seja destinada ao mínimo. Veja alguns dos principais fatos do dia no mundo através das imagens feitas pelas lentes dos fotógrafos. O ministro da Saúde e pré-candidato à presidência pelo PSDB, José Serra, é visto pela câmera de TV durante o lançamento do programa de humanização no pré-natal e no nascimento, que terá investimentos de R$ 567 milhões e que foi realizado no SESI de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Refugiados afegãos recém-chegados aguardam registro em campo organizado pela ONU no lado paquistanês da fronteira. Continuam a chegar refugiados afegãos ao país vizinho, incertos sobre o futuro de seu país. Argentinos protestam em Buenos Aires contra a recessão econômica que já dura 3 anos. Menino afegão carrega tijolos de uma pequena fábrica próximo ao aeroporto da capital, Cabul. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso, não perca, de segunda a sexta em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. Nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite. Confira os destaques desta segunda edição do Leme Notícias. Saiba como anda a qualidade dos combustíveis comercializados em Leme. Papai Noel volta a circular pela cidade. 2 carros e uma moto furtadas ontem em Leme. Confusão no hospital vai parar na delegacia. O filme Harry Potter estreia amanhã no Cine Alvorada. E ainda a previsão do tempo para amanhã. O Leme Notícias desta quinta-feira, 13 de dezembro, está começando. Fique ligado. Voltamos já. Uma moto e 2 carros foram roubados ontem na cidade. A moto, uma Yamaha 125, ano 2001, foi furtada no Jardim Saulo por volta das 4 horas da tarde. O proprietário Francisco Alves de Oliveira chegou a ver o ladrão, que trajava camisa branca, óculos de sol. No centro da cidade, próximo à Rádio Cultura, um Gol CL cinza, ano 89, placas BQB 0235 de Palmira Rosa Piacentini, também foi roubado por volta de 9h30 da noite. E na Barra Funda, a Paraty Bege 92, placas BIK 6006, de propriedade de Marivaldo Fazani Borboni, também foi roubada por volta das 10 horas da noite. No interior do carro estavam todos os documentos e cartões de crédito da vítima. O caminhão Mercedes perdeu o freio ontem por volta das 9 da noite na estrada vicinal Leme-Bicatu. O motorista José Jorge Bronze, de 46 anos, disse à polícia que depois de passar pelo bairro Bicatu, na primeira curva à esquerda, notou que o veículo estava sem freio. Ele perdeu o controle e capotou na curva, danificando bastante a cabine e a carroceria do caminhão. Ele e o acompanhante Paulo Sérgio Rodrigues, de 31 anos, sofreram ferimentos leves e foram medicados na Santa Casa de Leme. Uma vareta de fogos de artifício deu um susto em alunos da Unifiam ontem, por volta das 9 da noite. Segundo informações de Geraldo Mito, que é funcionário da universidade, indivíduos desconhecidos que estavam no Vectra azul soltaram fogos no lado de fora do prédio. E a vareta caiu sobre o telhado de uma sala de aula, quebrou uma das telhas e causou ferimentos leves em 4 alunos. Uma residência no Jardim Xangri-Lá foi roubada ontem. Os ladrões danificaram o muro e arrombaram a porta da cozinha. O dono da casa, Maurício Nogueira, estava viajando e deixou sua irmã responsável pelo imóvel. Quando ela chegou ontem na residência, por volta das 8 da noite, constatou que os ladrões roubaram um forno micro-ondas, uma TV 14 polegadas, um notebook, uma bicicleta mountain bike e um mini system. Por não ser proprietária, ela não soube informar se, além disso, mais algum objeto havia sido furtado. A Polícia Militar, em patrulhamento pela Praça do Jardim Ariane por volta de 8 horas da noite de ontem, se deparou com 2 menores em atitude suspeita. Ao revistarem os garotos, ambos de 15 anos, apreenderam 2 papelotes de maconha. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Um desentendimento ontem no pronto-socorro da Santa Casa acabou envolvendo até o delegado de polícia. A conselheira Ângela, do Conselho Tutelar, registrou denúncia no plantão da Polícia Civil, alegando que ao acompanhar uma menor para exame de corpo de delito, teria sido mal atendida pelo plantonista, Dr. Sérgio Maurício de Carvalho. A vítima estaria com ferimentos na área genital e, por isso, foi encaminhada para a ginecologia, onde esperou cerca de 1h30 para ser atendida. O médico ginecologista, por sua vez, mandou a menor de volta para o pronto-socorro, dizendo que o caso não era ginecológico. Ao retornar ao PS, a conselheira Ângela informou ao plantonista que a menor estava sangrando e que precisava ser atendida. Segundo a conselheira, o médico teria feito pouco caso e mandado apenas a enfermeira fazer um curativo. O doutor Sérgio Maurício de Carvalho informou à redação que, quando soube que a menor estava sangrando,
pediu à enfermeira para preparar a paciente para exame que faria em seguida. Ele disse que o excesso de trabalho no pronto-socorro não permite um atendimento imediato, quando o caso não envolve risco de vida. O delegado de plantão, Antônio Tadeu Rossi Cunha, disse que ligou para o médico e resolveu a questão. O plantonista deu sua versão e se prontificou a atender a paciente, afirmando que não entendeu a atitude da conselheira em deixar o hospital. Segundo o delegado, não houve omissão de socorro no caso, apenas um mal-entendido que a polícia tentou resolver, cumprindo assim uma de suas funções. A qualidade dos combustíveis é uma preocupação de todos os motoristas. Os postos de abastecimento oferecem os mais diversos preços, mas será que se pode confiar no combustível mais barato? Ou a marca acaba encarecendo o produto? Nossa reportagem foi tirar a limpo essa questão. Parar num posto de combustível para abastecer virou sinônimo de dúvida. O que fazer? Colocar um combustível mais barato e correr o risco de ter problemas no veículo ou comprar o mais caro na esperança de estar levando o melhor? Tem gente que prefere não arriscar. Eu abasteço num posto específico para não ficar variando de combustível e porque é um posto que até agora não me apresentou problema de combustível nenhum. Outros, atentos ao bolso, vão em busca do mais barato. Você abastece num posto que a gasolina está mais barata ou no posto específico? Não, no gasolina no posto mais barato. Por quê? Porque eu acho que qualidade todos têm. Inclusive aqui em Leme, acho que o posto com a melhor bandeira está com o preço mais barato. Barato ou caro, o fato é que o combustível de má qualidade prejudica o motor do veículo. Um combustível de má qualidade, no caso adulterado, ele pode causar ao motor de um carro danos, tanto na parte de injeção como na parte interna, parte de catalisadores e o desgaste excessivo das peças, acopladas a esse sistema. Em Leme, os preços dos combustíveis variam. A gasolina vai de R$ 1,68 a R$ 1,78. O álcool de 73 centavos a 89 centavos. E o diesel vai de 80 centavos a 86 centavos. Segundo o proprietário de uma das redes de postos da cidade, a pessoa que comprar o combustível adulterado terá que pagar R$ 300 para que a análise seja feita pela Unicamp. O posto só será autuado se o cliente tiver o cupom ou a nota fiscal. Na última semana, a Câmara Municipal de Leme recebeu a resposta da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, sobre a análise feita com os combustíveis. De acordo com a carta da ANP, em Leme, os postos comercializam produtos de qualidade aceitável, com índices de não conformidades inferiores à média. Mas existem diferenças de combustíveis entre os fornecedores. Se ele for de companhias boas e carregado na base de Paulínia, não tem diferença, porque todos eles são produzidos pela Petrobras. Agora, se ele for um combustível adulterado, ele tem diferença sim. Tem diferença na cor, na alquitanagem, na densidade, e o carro percebe que realmente ele não é de boa qualidade. Para não ter dor de cabeça com o seu veículo, segundo o mecânico José Roberto Chagas, o ideal é não se impressionar com os preços baixos. Que nunca optassem para o combustível barato, porque com certeza esses combustíveis são adulterados, e sim por um combustível de qualidade. A vaidade das mulheres vai passar a enfrentar burocracia em breve. Isto se for aprovado o projeto do senador Sebastião Rocha, que é do PDT do Amapá, que impõe restrições ao uso das próteses de silicone líquido, gel ou injetável. O produto só poderá ser utilizado com indicação terapêutica precisa. O projeto é um substitutivo do senador do Amapá e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. O projeto segue agora para o plenário do Senado e, se aprovado, volta para a Câmara. Caso seja aprovado em modificações na Câmara, vai, enfim, para a sanção presidencial. Além do uso terapêutico, o silicone injetável vai passar por outras exigências. Para começar, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai ter que autorizar o uso e especificar a dose
concentração e forma de aplicação. Além disso, o paciente que receber silicone vai ter que receber total esclarecimento sobre os riscos e possíveis reações da prótese. O uso do silicone injetável que descumprir alguma das exigências irá submeter o agente à pena por crime corporal, além de outras sanções de natureza penal e civil. Confira a seguir: cortejo do Papai Noel e apresentação de coral e conjunto de cordas deram prosseguimento à programação de Natal na cidade. Voltamos já, fique ligado. A Câmara dos Vereadores se reuniu ontem em sessão extraordinária para a votação do projeto de lei 39/01, que reajusta o IPTU para o próximo ano, em média 15%. Como alguns vereadores manifestaram dúvidas com respeito aos prazos regimentais para a votação do projeto, o presidente da Câmara houve por bem adiar a votação para a próxima terça-feira, dia 18. Continua a vacinação contra a rubéola para mulheres entre 15 e 29 anos. A campanha foi prorrogada até o dia 28 de dezembro. Quem ainda não se vacinou pode procurar os postos de saúde do Jardim Itamaraty, Sumaré, Cidade Jardim e o Centro de Saúde 2, em frente à Escola Newton Prado, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Ontem, mais uma vez, o Papai Noel da Prefeitura desfilou pelo centro da cidade. Na Casa da Cultura, aconteceu a apresentação da Igreja Luterana com coral, conjunto de instrumentos de cordas e coreografia representada por crianças. A programação prevista para ontem na Casa da Cultura começou com a apresentação do coral da Igreja Luterana, que cantou músicas sacras e natalinas. Durante a apresentação, o Papai Noel chegou acompanhado da Banda Municipal e das crianças do projeto Criança Útil. Um triciclo e um ônibus especial também pegaram carona no cortejo natalino. Depois, o conjunto de instrumentos de cordas fez sua apresentação. O grupo é da Igreja Luterana do bairro Ribeirão do Meio e existe há mais de 40 anos. Possui bandolins, violões e um instrumento raro chamado bandola. Um grupo de adolescentes também participou com uma coreografia. O público presente gostou do que viu e ouviu. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira vai ser nublada com chuvas e aberturas ocasionais de sol. A probabilidade de chuvas é de 80%
com um índice pluviométrico previsto de 55 milímetros. A temperatura vai variar entre os 20 e os 25 graus. O dólar teve hoje uma pequena alta de 0,13%, sendo negociado a R$ 2,37. Segundo os especialistas, a alta favorece o resultado positivo da balança comercial, mas também pressiona os índices de inflação. Por outro lado, dólar muito baixo favorece as importações e dificulta as exportações, reduzindo a pressão sobre a inflação e abrindo espaço para o corte das taxas de juros. O atual patamar das cotações do dólar entre R$ 2,35 e R$ 2,45, segundo os analistas, pode ser um bom equilíbrio para o resultado da balança comercial, sem prejudicar a tendência para a inflação. O aumento do salário mínimo de R$ 180 para R$ 200 a partir de maio vai beneficiar 13 milhões e meio de aposentados e pensionistas da Previdência Social. A Constituição manda o governo atualizar anualmente o valor dos benefícios previdenciários para manter seu poder aquisitivo. Desde o ano passado, os governos estaduais estão autorizados por emenda constitucional a fixar salários mínimos regionais acima do piso nacional. O reajuste também será estendido a 1,4 milhão de idosos e deficientes físicos assistidos pela Lei Orgânica da Assistência Social. A legislação concede o benefício a idosos com mais de 67 anos e que tenham renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, e também aos portadores de deficiência física. O impacto total do reajuste para as contas da União foi estimado em R$ 1,5 bilhão, pois o aumento também será repassado ao seguro-desemprego e ao abono salarial anual, administrados pelo Ministério do Trabalho. No total, a correção ficará em 11% contra a inflação de cerca de 8% estimada entre o último reajuste e abril próximo. O filme Harry Potter e a Pedra Filosofal estreia no Cine Alvorada amanhã. O filme deve passar hoje da marca de 500 milhões de dólares de faturamento no mundo inteiro. É mais um recorde mundial para a adaptação da saga de J.K. Rowling. Há menos de um mês em cartaz nos Estados Unidos, o filme já é o 17º com o maior faturamento de todos os tempos. De acordo com os estúdios da Warner, só no fim de semana passado, 12 milhões de pessoas viram a fita do diretor Chris Columbus, fora da América do Norte. A fita custou 125 milhões de dólares para ser produzida e 40 milhões de dólares para ser promovida na América do Norte. No rastro do pequeno mágico britânico, continua o Hit Monsters do estúdio Walt Disney, com mais 33,1 milhões de dólares arrecadados. Enquanto isso, a criadora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, segue engordando sua conta bancária. Conforme prevê o jornal Sunday Times, ela deve se tornar a primeira escritora bilionária do mundo. Rowling está escrevendo o 5º livro da série, que deve ter 7 volumes, e também trabalha como consultora no roteiro do 3º filme. O Leme Notícias é o seu informe diário, trazendo para você as principais notícias de sua cidade. Por isso, não perca de segunda a sexta em 2 edições, ao meio-dia e às 7h30 da noite. Participe, envie suas sugestões e críticas, faça suas denúncias. Nosso telefone é o 554-3660. Queremos fazer um jornalismo atuante e imparcial, voltado para a formação da cidadania e crescimento de Leme. O Leme Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Boa noite. Confira os destaques da segunda edição do Leme Notícias desta sexta-feira, 14 de dezembro. O PROERD da Polícia Militar forma mais uma turma. Já é hora de pensar na ceia de Natal. Fique por dentro dos preços e das opções oferecidas pelo comércio local. Tentativa de assalto deu um susto em comerciante no Jardim Governador. Confira também a agenda cultural e a previsão do tempo para este final de semana. O Leme Notícias está começando. Fique ligado, voltamos já. Dois indivíduos tentaram assaltar um comerciante ontem no Jardim Governador. Por volta das 10 horas da noite, dois indivíduos bateram na casa do comerciante Cláudio Luiz Gastaldi, de 51 anos, pedindo que ele abrisse o seu comércio para que eles pudessem fazer algumas compras. Cláudio suspeitou do pedido e negou, fechando a porta. Alguns momentos depois, quando foi sair pelo portão de sua residência, os dois abordaram o comerciante, encapuçados e armados, anunciando o assalto. Um carro que passava por ali em alta velocidade acabou assustando os bandidos que fugiram, sem conseguir efetivar o assalto. Um deles foi reconhecido pela vítima. É Avelino Moreira Silva, conhecido por Coco, desempregado, de 18 anos, residente no Jardim Primavera. O outro foi descrito como um rapaz magro, cabelo raspado e usava uma calça larga e roupa escura. A polícia fez patrulhamento na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas não teve sucesso. O carcereiro Gildo Furlanete Gomes, de 27 anos, teve sua moto furtada hoje de manhã. A moto Honda Titan 125, ano 98, azul, estava na garagem da casa do carcereiro, no bairro Bom Jesus. Ele constatou o furto de manhã, mas não soube precisar o momento exato. A Polícia Militar de Leme promoveu ontem mais uma formatura do PROERD, um programa direcionado a crianças de 9 e 10 anos que estudam nas escolas da rede municipal e que tem por objetivo combater o uso de drogas e a violência. A Polícia Militar do Estado de São Paulo acredita que, junto com a escola e a família, pode evitar que as crianças e adolescentes sejam vítimas da violência e das drogas. O PROERD, Programa de Erradicação das Drogas e Violência, é desenvolvido nas escolas junto a alunos da 4ª série do ensino fundamental. São 17 lições ministradas por policiais fardados nas salas de aula. O coordenador do programa em Leme, o sargento Beltrán, explica o objetivo da iniciativa. O objetivo do programa é fortalecer as crianças, ensiná-las técnicas e maneiras de dizer não, fortalecer a autoestima e tentar conscientizá-los do papel que eles representarão no futuro para a nossa sociedade. E ensiná-los, obviamente, a resistir à pressão das drogas e os perigos das drogas. 349 crianças que cursam a 4ª série fazem hoje a sua formatura do PROERD. Ao todo, 1.360 crianças da rede pública municipal de ensino fizeram o curso neste semestre. Os formandos são de 13 escolas municipais. Cada uma delas fez uma apresentação. Depois, através de um professor e um aluno que representaram cada uma das escolas, eles receberam os certificados de conclusão do curso. Os diplomas confirmam as lições aprendidas. Dá muita disciplina pra gente, ensina a dizer não às drogas. Porque a professora do PROERD passou pra nós uma lição assim, porque uma vida sem as drogas a gente tem uma vida melhor e pode fazer o mundo de um mundo mais feliz, e o futuro da gente depende sem as drogas, né? Então a gente aprendeu que as drogas se a gente não usar isso daí, a gente vai viver muito mais melhor e pode fazer do país um mundo muito mais melhor. Porque ajuda a gente não usar droga, a gente sempre vai lembrar para não usar, dizer não, sempre.
A secretária de Educação e vice-prefeita Maria Olga Nitelli falou aos presentes destacando o papel da família na formação das crianças. Ela lembrou também que é preciso combater a violência, fomentando a fantasia e a vontade de fazer coisas boas. O comandante da PM concorda com a secretária e dá conselhos aos pais. Eu acredito que a família precisa buscar a religiosidade e o contato diário. Os pais precisam se aproximar de seus filhos, conhecê-los, estabelecer uma relação de confiança entre pais e filhos para que possam se relacionar de uma forma cordial, com bastante confiança, com bastante respeito, ausentando-se de qualquer contato com a violência, principalmente no interior do lar. Ao final da cerimônia, realizada no auditório da Unifiam, as policiais Branca e Luciana, instrutoras do PROERD, foram homenageadas pelos formandos. A iniciativa é um esforço da PM para que, junto com a escola e a família, a juventude de Leme tenha um futuro mais saudável e feliz. Os novos filmes publicitários da Previdência Social vão ao ar domingo nas redes de televisão. A atriz Regina Casé é a estrela da campanha, que, segundo a Previdência, pretende conscientizar os patrões sobre a importância de regularizar a situação dos empregados domésticos. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios, feita em 1999 pelo IBGE, revelou que há 5.300.000 empregados domésticos no país, sendo que mais de 3,5 milhões não têm carteira assinada. Nos comerciais, Regina Casé assume o papel de uma empregada doméstica que ensina as vantagens de ser segurado da Previdência, como passar a ter direito ao salário maternidade e auxílio-doença e as facilidades para o recolhimento das contribuições por meio de débito automático em conta corrente. Veja a seguir Ceia de Natal, os preços e opções para reunir a família no dia 24 e saborear os pratos típicos da ocasião. Voltamos já, um instante só. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Roberto Cruz, disse que os servidores da Prefeitura só receberão os seus salários na próxima semana. Segundo o presidente, o atraso se deve ao cumprimento de uma decisão judicial que suspendeu o pagamento da verba indenizatória a todos os funcionários da Prefeitura, SAICIL e Câmara. O presidente do sindicato comentou que a folha de pagamento já estava pronta, mas em razão da liminar concedida ao advogado Cláudio Facioli, que moveu ação popular contra a verba, a folha precisou ser refeita. Ele acredita que o pagamento deve ser feito na próxima quarta-feira. Com a proximidade do Natal, muitas donas de casa já começam a pensar na ceia do dia 24. Os produtos tradicionais como o peru, tender, panetone, passas e nozes começam a entrar nas listas de compras. Nossa reportagem foi aos supermercados da cidade conferir como anda a procura e os preços destes produtos. Confira. A ceia de Natal é esperada por toda a família. Ela é sinônimo de união e confraternização. As pessoas já sabem o que é preciso ter na mesa de Natal. Eu estou pensando, mas algumas coisas não podem faltar. Peru, o tender e uma boa sobremesa. Já pensei. E o que não vai poder faltar na mesa no dia da ceia? Panetone. Segundo o gerente de um dos supermercados, as vendas ainda não atingiram as expectativas, mas devem aumentar a partir de segunda-feira. Este Natal, a nossa expectativa foi projetado a mesma venda do ano passado. Temos assim uma expectativa que não vai ter aumento de vendas, mas que vamos conseguir o mesmo objetivo
do ano 2000. Os principais supermercados da cidade oferecem os produtos da ceia de Natal em preços variados. A uva passa, por exemplo, pode custar de 49 centavos a 75 centavos. As nozes variam de R$ 1,29 a R$ 3,71. O tender, de R$ 17,89 a R$ 17,95. O peru, da marca tradicional, vai de R$ 4,49 a R$ 4,95 o quilo. A cidra, de R$ 2,39 a R$ 2,99. E os vinhos, de R$ 4,00 a R$ 12,00. Já o panetone, que é o campeão de vendas, custa de R$ 5,75 a R$ 5,96. Quem quiser variar e sair dos tradicionais pratos da ceia, uma boa opção são as frutas, que nesta época do ano podem ser encontradas com preços mais baixos e em grande variedade. Nas seções de frutas dos supermercados, se pode encontrar desde aquelas mais comuns e tropicais, como a banana e a melancia, passando pela uva e o pêssego, até as mais raras e importadas, como a nectarina e a cereja. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira definiu a realização de 6 amistosos antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Os adversários ainda não são conhecidos. O treinador da seleção, Luiz Felipe Scolari, tem sua lista de prediletos. Coreia do Sul, Japão, Senegal, Espanha, Portugal, Chile, Paraguai, Polônia, Dinamarca e Arábia Saudita foram as seleções citadas por Scolari. A direção da CBF anunciou que todo o planejamento estará pronto até o início de janeiro, quando todos os adversários e datas já estarão definidos. O treinador fez questão de evitar o excesso de otimismo por causa do sorteio dos grupos. O Brasil ficou na chave mais fácil, ao lado de Costa Rica, Turquia e China. O Reio de São João da Boa Vista e Porto Ferreira recomeçam neste sábado às 20 horas a disputa do título da Série Prata do Campeonato Paulista de Futebol de Salão. O jogo será em São João. Os jogadores do Reio querem que a torcida lote o ginásio do SIC para empurrar o time contra o rival. Depois de ter vencido a primeira partida por 4-1, o Reio joga pelo empate para garantir o título. E a equipe de futebol feminino de Leme disputa o 3º lugar no torneio regional contra a equipe de Itu. O jogo vai ser no domingo, na cidade de Jaguariúna. O kart cross agita a pista da água espraiada neste fim de semana. No sábado, a partir da 1 da tarde, acontecem os treinos livres. E no domingo pela manhã, a partir de 8 horas, as máquinas já vão estar em treino para a largada, que vai ser a 1 da tarde. Para chegar lá, você precisa tomar o posto do Garapeiro, no sentido Unifian, Jardim do Bosque, seguindo pela estrada vicinal que leva ao Morro do Cristo. A entrada é franca. Confira o tempo para o final de semana. A chuva deve continuar em Leme com períodos de estabilidade, diminuindo um pouco no domingo. Índice pluviométrico previsto é de 30 milímetros no sábado e 15 no domingo. A temperatura permanece sem muita variação. A mínima deve ser de 20 e a máxima de 28 graus. O dólar comercial chega ao final do dia hoje avaliado em R$ 2,37. A moeda teve uma pequena alta de 0,12%. Você quer se divertir neste final de semana? Então veja as opções que a cidade oferece na agenda cultural. Hoje no Bárbaros, a festa Entortando a Serpentina com a banda Niagara e Johnny B. Good. Os ingressos custam R$ 8,00. Amanhã, no Clube 29 de Agosto, a festa O Clone traz a equipe Transação, animando a galera. Os ingressos antecipados saem por R$ 5,00 e na bilheteria, R$ 7,00. No sábado, a boate Kelps traz Guns N' Roses Cover com o DJ Roger Mix e uma grande mistura de ritmos. O ingresso custa R$ 7,00.
A programação de Natal da Prefeitura prossegue com o primeiro grande concerto de Natal, às 8h30 da noite no Lago Municipal. Às 8h, no Ginásio de Esportes Valdomiro Macarenco, o Balé Quebra-Nozes, da Escola de Dança e Arte de Leme, faz a apresentação Uma História de Natal. Os ingressos custam R$ 7,00 antecipados e R$ 10,00 na hora. No domingo, o Clube 29 de Agosto promove a Domingueira da Paquera, com ingressos a R$ 5,00. O Papai Noel faz novo cortejo pela cidade no domingo, a partir das 8h30 da noite, acompanhado da Banda Municipal. No mesmo horário, a Academia Corpus de Porto Ferreira faz sua apresentação na Praça da Bíblia. E o Balé Quebra-Nozes faz nova apresentação às 8 horas no Ginásio de Esportes. O Cine Alvorada exibe hoje o sucesso de bilheteria Harry Potter e a Pedra Filosofal. A história do menino bruxo que vem arrastando multidões aos cinemas do mundo todo. Hoje e amanhã, as sessões acontecem em novos horários, às 6 da tarde e 8h15 da noite. No domingo, às 4 da tarde, 7 e 9h30 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00 a inteira e R$ 2,50 para estudantes. Mas com esse tempinho chuvoso, outra opção é ficar em casa e curtir um bom vídeo. Veja as dicas do final de semana. Dicas de filme para o final de semana são Doce Novembro, com Kenny Reeves e Charlize Theron. Este filme conta a história de um publicitário que tem dificuldades em se relacionar até conhecer Sarah, uma jovem misteriosa que irá mudar sua vida. O Retorno da Múmia, com Brendan Fraser. No melhor estilo de aventura, o filme conta a história de uma família desesperada para salvar o planeta de um mal indescritível e resgatar seu filho antes que seja tarde demais. E por último, Cherokee, uma comédia para adultos e crianças, onde o menor dos problemas do nosso herói é salvar a princesa de um dragão que cospe fogo. O filme é dublado e quem faz a voz de Cherokee é Bussunda, do Cacete e Planeta. As dicas de filme para este final de semana foi um oferecimento da City Video Locadora, que fica na rua João Arraes Seródio, 269, telefone 571-4894. Você está gostando da nossa programação? Dos temas abordados? Do conteúdo de nosso telejornal? Você tem críticas ou sugestões a fazer? Então ligue para a gente, participe. Estamos ansiosos para saber sua opinião. Nosso telefone é o 554-3660. Sua participação é muito importante para nós. A TV Leme, Canal 4, é sua. Ajude a fazer a TV da sua cidade. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.